pudéssemos associar uma cor aos fenômenos depressivos, eu acho que ela seria o amarelo. Mas não qualquer tom de amarelo. Não seria um amarelo vibrante, uma cor viva, tampouco um amarelo mais neutro, forte, mais discreto. Acho que seria antes um amarelo que vai perdendo a sua cor, que vai desamarelando, até que ao final se poderia dizer que se trata de uma superfície, de uma parede, de uma caixa apenas amarelada, que vagamente lembra a cor amarela. O tema de hoje é O Papel de Parede Amarelo, conto da escritora Charlotte Perkins Gilman. Olá a todos, eu sou a Aline Friedman e esse aqui é o meu canal, o Aline e os Livros. Hoje então eu vou conversar com vocês sobre esse conto que é bastante famoso e acho que é um dos poucos que foram traduzidos para o português. Existe muito material dessa escritora, da Charlotte Gilman, em inglês. E é um conto que supostamente trata de um processo depressivo de uma mulher que acaba de ser mãe. Já no prefácio, sabemos pela comentadora do livro que se trata de uma história que combina lampejos autobiográficos. Parece que a Charlotte também teve um processo parecido com o da sua personagem. Ela enfrentou um quadro depressivo e ela vai então dar voz a essa experiência através dessa personagem. Seu marido, John, é um médico e acha que o grande mal da personagem é a falta de vontade, fraqueza da vontade, falta de determinação. Ele acha que o melhor para ela seria que eles alugassem uma casa e passassem uma temporada no campo. E é isso que eles realmente fazem. O início do conto, que é narrado em primeira pessoa, traz essa personagem contando como ela chegou ao lugar. Então ela começa um processo de reconhecimento do local, de investigar os móveis, os aposentos, e tudo tem um certo misto de desconfiança, porque ela o tempo todo está preocupada com o preço da casa, o aluguel foi excessivamente barato, então parece que há algum problema ali, é uma área muito boa no campo. O conto nos mostra como essa desconfiança vai crescendo, como ela vai tomando conta da vida da personagem, e ela encontra um ponto para se ancorar. Mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre o entorno dessa figura feminina. Ela está numa casa, o bebê está com ela, o marido trabalha o dia inteiro, ele é médico, está sempre fora na cidade. Então ela passa boa parte do tempo em casa, sozinha, no seu quarto, ou então escrevendo escondida. Porque tanto o marido quanto seus parentes mais próximos acham que a escrita é uma das causas desse estado em que ela se encontra, esse estado de apatia, de abulia, de falta de vontade. Então ela passa os seus dias recebendo pouquíssimas visitas, só de pessoas que o marido acha que não vão despertar nela nenhum tipo de ansiedade ou gerar nela insônia. Então ela passa grande parte do dia deitada no quarto, olhando para esse objeto que é o papel de parede. Existe um papel de parede amarelado, envelhecido, com riscos, e ela vai aos poucos observando as formas dos riscos e a forma do que existia ali antes do papel envelhecer, antes dele começar a perder a cor. E nós vamos acompanhando a evolução da sua observação e a decaída da sua razão. A personagem vai cada vez mais se fixar nesse papel e ela vai começar a imaginar as coisas mais absurdas. Eu acho que nós poderíamos até pensar de um ponto de vista mais técnico que se trata de uma depressão psicótica, porque é acompanhada de algumas vozes, é acompanhada de imagens de mulheres rastejando que ela vê no horizonte, e ela também parece escutar os pensamentos tanto de seu marido quanto da empregada que a acompanha. E ela acha que, de certo modo, aquele papel de parede também exerce um efeito sobre o marido e sobre a empregada. Não é só sobre ela. E o conto não é exatamente um conto triste. De fato, ele é um conto que mostra a desintegração do olhar de alguém sobre a vida.
Quando eu falei pra vocês no início sobre esse amarelo, esse amarelado, é como se a personagem se espelhasse nesse papel de parede. O que aconteceu com o papel de parede é ao mesmo tempo o que está acontecendo com ela. Ela está perdendo a cor da própria vida, o gosto pelas coisas, o gosto pela escrita, o gosto por si mesma. Ela vai perdendo tudo isso junto com a sua razão. A desconfiança dela aumenta a cada dia. Então ela se vê diante do papel de parede e ela acha que existe ali uma mulher que está esperando para sair de dentro da parede. E ela começa a rasgar o papel. E antes disso ela se tranca no quarto e joga a chave pela janela. O final do conto, na verdade, é apenas a interrupção da narrativa que ela faz. Nós vamos saber o que acontece, vamos saber sobre todos os delírios, todas as imagens que a atormentam, que a fazem perder o sono de noite, por uma espécie de diário que ela mantém às escondidas. E nós não sabemos, afinal, se o que acontece com ela é realmente a entrada nesse mundo em que não tem nenhum apoio de uma realidade compartilhada, em que tudo é completamente criado e fantasiado, um delírio permanente, ou se o que ela vê no papel de parede, essa mulher que ela vê, essa mulher que ela quer tirar de dentro da parede, é apenas ela mesma, é apenas uma forma dela representar não só a sua loucura, mas também um passo para a sua emancipação, um passo para a cura. Eu diria para vocês que mais do que um conto triste, é um conto de terror. Porque realmente é um terror muito próximo da nossa realidade. Não é um terror fantasmagórico, mas é um terror que ou vocês já devem ter visto acontecer com alguém, ou já devem ter atendido algum paciente assim, mas é alguma coisa muito próxima, então é um terror que causa até um pouco de familiaridade. Nos lembra alguma coisa, nos lembra alguém, ou até algum outro personagem da literatura, de algum livro que nós tenhamos lido. Mas esse é um conto que me marcou e eu quis fazer esse vídeo só para falar sobre esse conto com vocês. Falar sobre essa visão que essa escritora dá sobre a depressão, sobre uma depressão que eu digo, pelos sintomas aqui, acho que seria uma depressão psicótica e com elementos de paranoia muito avantajados. Também revela a forma como essas pacientes nessa situação eram tratadas na época. Se eu não me engano, esse conto é do século XIX, início do século XIX ou final do século XVIII. E a grande prescrição era o descanso, era o repouso, era o sono, era a alimentação regrada, o afastamento de pessoas que pudessem colaborar para a agitação do paciente. Não existiam psicanalistas, não existiam psiquiatras oficialmente. Mas é um conto realmente de terror, um conto que fala sobre a decaída, sobre a loucura, e é um conto bem curtinho que eu acho que é fundamental para a gente conhecer um pouco, tanto dessa escritora quanto dessa anatomia da depressão, se a gente pode dizer assim, pelo menos da depressão feminina associada ao pós-parto. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse conto e daquilo que eu falei pra vocês a respeito. Se vocês já leram alguma coisa dela diferente, comentem aqui embaixo e não se esqueçam de se inscrever no canal e de dar um like aqui no meu vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau!